Pronto, agora vamos embora. Bom, então ele está falando dentro desse contexto da estética, né, do espaço vazio, etc. Respira. E aí ele pula para o próprio momento em que a razão, quando ela começa a se elevar a partir de dados empíricos, ela começa a fazer deduções mais genéricas, ele faz essa metáfora, né, de que quando a razão percebe a ausência de resistência dos dados da empiria, ela se entusiasma e começa a alçar voos mais altos, né? Ela se entusiasma porque a resistência é cada vez menor, a resistência da empiria, dos dados, né? E aí, nesse momento, ele fala assim, por falar em resistência, podemos pensar também na resistência do texto, né? E esse texto do Rubens Torres, que é muito difícil, né, um texto extremamente complexo, ele nos dá exatamente essa experiência, por assim dizer, do que é estudar um texto de filosofia autêntico, né? Um texto de filosofia, ele resiste a nós, né? Isso que o Cabreira acabou de dizer, né? Quando ele monta aquela equaçãozinha ali, a primeira coisa que nós percebemos é que será um caminho difícil. Nós olhamos ali o aplicativo, né? Uma página de 20, e essas 20 páginas deverão ser conquistadas palmo a palmo, né? Não, elas não correrão impunes, né? E essa resistência do texto, ela é uma resistência de ordem espiritual mesmo, porque ao final desse processo, ao final desse percurso, efetivamente nós saímos diferentes, né? É impossível, ainda que você ache que não entendeu muita coisa, né? Ainda que você tenha essa percepção ao final, mas com certeza essa resistência deixou marcas, né? E é somente nela que se faz filosofia. Não existe outra possibilidade. A filosofia nunca será fácil justamente porque existe essa resistência, e especificamente essa resistência do texto. Se estivéssemos pensando em termos socráticos, a resistência do interlocutor, né? Porque aí a questão é o diálogo, né? A questão é o embate dentro da ágora. Mas a filosofia, ela só acontece efetivamente dentro desse ambiente de resistências, seja textuais, sejam dos conceitos, ou seja mesmo do interlocutor. Bom, mas agora voltando efetivamente para o que origina, né, o que dá aso para essa menção do Rubens Torres, que é a estética transcendental, que foi um pouco o eixo, né, da nossa conversa na semana passada, né? Então, lembrando o que é estética. A estética é, a um só tempo, a doutrina transcendental que estabelece quais são as condições de possibilidade da experiência. Então, como que a experiência pode ocorrer efetivamente, não é? E ela é também a parte, né, da nossa cognição que determina, por assim dizer, quais são os termos dessa experiência. Então, ela tem uma parte pura, que são as formas puras da sensibilidade, espaço e tempo, e tem a sua parte empírica, que advém dos sentidos, não é? Mas vejam, essa é a primeira, por assim dizer, essa é a primeira instância da cognição, essa é a primeira instância do processo de conhecimento. Essa primeira instância, nós já podemos chamar de uma faculdade. E é claro, eu vou entrar no texto do Rubens Torres adiante, né, não exatamente agora eu vou comentar alguns pontos da crítica, mas é importante que nós consigamos já demarcar esses conceitos, né? Então, o Rubens vai trabalhar muito com esse conceito de faculdade, que a gente tem que pensar aqui, principalmente como capacidade, né? Então, faculdade no jargão kantiano se refere a uma capacidade. Então, nós temos a faculdade de andar, a faculdade de ver, a faculdade de cantar, a faculdade disso ou daquilo, né? O conceito em alemão é Möglichkeit. Vou escrever aqui.
Deus. Acho que é assim. Möglichkeit. Sempre que tiver esse Keit, no alemão, é o nosso Dade, né? Por exemplo, em Hegel, vai aparecer o Sitten, né, que é costume, ética, alguma coisa assim, vai aparecer como Sittlichkeit, né, que é um conceito importante que nós vamos falar na semana que vem. Então, o Möglichkeit é faculdade nesse sentido de capacidade. Então, a estética é a primeira faculdade, a primeira Möglichkeit que, por assim dizer, inaugura a porta de entrada do processo de conhecimento. A segunda faculdade é o entendimento, né? Verstand. E a terceira faculdade, obviamente, é a razão. Vernunft. Que lá no texto do Rubens Torres, existe uma breve menção ao Verstand e à Vernunft sob a forma de logos e nous, né? Ele remonta isso à filosofia grega, né? Então, o logos sendo a razão e o nous sendo o entendimento, né? Daí, os conceitos de noético, os conceitos de gnose, né? Gnose é o processo de conhecimento e vem de nous, né? O conceito de agnóstico, por exemplo, também vem disso, né? Aquele que não conhece, aquele que não tem o nous, né? Então, todas essas palavras que têm essa raiz com nog ou com not, vem de nous, que é um conceito grego que aparece muito no Platão e no Aristóteles. Então, vejam, todas essas faculdades, elas têm um papel diferente, elas são colaborativas, por assim dizer, mas um aspecto fundamental é o seguinte: todas elas possuem uma forma a priori, todas elas possuem uma espécie de estrutura a priori que desenha, por assim dizer, né, a experiência antes que nós tenhamos a experiência. Então, antes que nós possamos conhecer, né, essas faculdades já estruturam, por assim dizer, o mundo. Então, assim, como que o mundo pode ser? Ele pode ser segundo as características dessas faculdades. Então, ele pode ser geométrico e aritmético, pode ser categorial e pode ser silogístico. Pensando agora nas três faculdades, né? Nas três Möglichkeiten. Então, fora qualquer coisa para além dessas condições, né, dessas condições espaço-temporais, categoriais e silogísticas, nada pode ser conhecido. Isso não quer dizer, voltando de novo àquela distinção da semana passada entre pensar e conhecer, isso não quer dizer que nada pode ser concebido. Não, nada pode ser conhecido, porque eu também posso conceber coisas para além da experiência. Bom, aí tem agora pensando um pouquinho numa futura leitura que vocês possam fazer da crítica, como um texto clássico, ele está sempre relacionado com toda a história da filosofia, né? E aí eu acho legal nós retomarmos algumas referências. Tem uma passagem do Jorge Luis Borges, que eu gosto muito, que está lá no Deutsches Recken, um conto dele, que diz mais ou menos o seguinte: não existe discussão abstrata entre dois homens que não seja uma reprodução da querela entre Platão e Aristóteles. Mudam-se os contendores, mas permanecem os eternos antagonistas. Então, qualquer discussão abstrata que houver entre dois seres humanos, um será platônico e outro será aristotélico. Tem aquele velho adágio, né? Não lembro quem que disse isso, que toda a história da filosofia não passa de uma nota de rodapé à filosofia platônica, né? Como se tudo já estivesse lá, né?
tem algum sentido, porque os conceitos que esses dois definiram permanecem, de certa maneira, até hoje. Mas eu queria me ater aqui, principalmente, ao conceito de espaço, né? O primeiro a definir concretamente o conceito de espaço é Platão. E para Platão, o espaço é uma propriedade que pertence às próprias coisas, que só pode existir na medida que as próprias coisas existem. Né? Isso tem uma consequência importante, porque se a gente pensar sob o ponto de vista da física, não existe a possibilidade do vácuo. Porque se só existe espaço enquanto propriedade das coisas, não existe vácuo, né? Só existe essa presença espacializada, por assim dizer. Que eu não sei se a minha ignorância me trai, mas me parece uma ideia muito einsteiniana, por assim dizer, né? Eu nunca vi nenhuma referência do Einstein a Platão, mas o Heisenberg, por exemplo, tem referências claras ao platonismo, né? Tem um livro do Heisenberg que ele diz claramente isso, né? A minha física, ele está escrevendo isso em 1920, por aí, a minha física é uma retomada do platonismo. Né? Ele diz isso abertamente, assim. Bom, para Aristóteles isso é um absurdo completo, porque pensar as coisas, pensar o espaço como uma espécie de atributo das coisas, significa projetar que as coisas que fundam o espaço, né? Como se elas acontecessem e depois o espaço acontecesse. Né? Então seria uma inversão da ordem das coisas. Então, para que as próprias coisas existam no mundo, é fundamental que o espaço pré-exista, que é o conceito clássico de espaço-continente. Então, o que é o espaço? Ele é um continente no qual as coisas estão contidas. As coisas acontecem no espaço, né? E não, na medida em que acontecem, elas supõem o espaço no sentido de um atributo. Bom, essas duas noções, elas foram sendo mais ou menos prestigiadas ao longo da história, mas basicamente são as duas posições possíveis, né? O Descartes, ele vai retomar essa noção de espaço como propriedade das coisas com o seu conceito de resistência, né? Res, coisa em latim, né? Então, extensa é a coexistência, né? No sentido de que o espaço jamais pode ser pensado na ausência dos objetos que nele estão contidos, né? Parece uma conciliação entre a posição de Platão e de Aristóteles, mas não é. Né? De fato, existe um platonismo aí na posição de Descartes, né? Já Newton, isso é bastante curioso, Newton vai operar uma primeira distinção que é muito importante para entendermos a estética transcendental. Ele vai fazer uma distinção entre dois tipos de espaço, o espaço absoluto e o espaço relativo, né? O espaço absoluto para Newton é o que ele chama de espaço de Deus, né? É o espaço criado por Deus no qual toda a criação acontece. E aí, claro, está sendo absolutamente aristotélico. É a ideia de espaço-continente. No entanto, e isso é importante, no entanto, a nossa percepção finita, nós que somos mortais, a nossa percepção finita é uma percepção relativa do espaço. Nós jamais podemos pensar esse espaço em sentido absoluto. Nós só o percebemos relativo. Relativo a quê? Relativo às próprias coisas. Né? E aí o Newton, na verdade, está adotando uma posição de tipo platônica ou cartesiana. Seja como for, o que está posto aí nessa noção newtoniana são duas coisas, basicamente. A primeira, existe uma dimensão do espaço em absoluto, mas que nós não temos acesso, não é? Mas que nós precisamos supor para que a própria existência material seja razoável, seja factível, né? No entanto, no que concerne a nós, a percepção de espaço é, por assim dizer, subjetiva, ou, se quisermos, intersubjetiva. Subjetiva no sentido que somos nós ela só existe em relação a nós, né? Mas
Intersubjetiva porque nós podemos acessá-la, né, entre os indivíduos, estabelecendo concordâncias por meio das equações. Então, a matemática prova que essa percepção subjetiva, na verdade, não é subjetiva individual, né? Seria talvez uma percepção subjetivo-coletiva, por assim dizer, né? Ou intersubjetiva, se nós quisermos. Essa posição se parece muito com a posição kantiana, né? O Kant, efetivamente, dentro da estética, ele subjetiva a noção de espaço. O espaço, ele pertence, ele é efetivamente uma forma pura do sujeito, ele não pertence ao mundo, e ele é o instrumento por meio do qual o sujeito pode organizar a experiência para que o entendimento possa aplicar suas categorias e a razão possa deduzir os juízos oriundos do entendimento. Bom, mas e o espaço absoluto do Newton? Não dá para... nós não podemos dizer absolutamente nada, né? Essa vai ser a conclusão do Kant. Que a coisa em si exista, isso nós podemos admitir, porque afinal de contas, as impressões estão vindo de algo. Mas esse algo é totalmente incognoscível, né? Então, diferentemente do Newton, que vai inclusive categorizar isso, dar um nome e chamar de espaço absoluto de Deus, para o Kant, claro que provavelmente existe algo para além do sujeito, mas esse algo é totalmente incognoscível para nós. Por quê? Porque o que nós podemos acessar é somente aquilo que as faculdades conseguem pré-estabelecer. Então, esse é o sentido da crítica como uma limitação, né? Legal até aqui, gente? Bom, e é isso que está lá em B76, que é uma passagem famosíssima do Kant, que depois foi sendo parafraseada em outras, a partir de outras referências, com outros contextos, né? Em que o Kant diz lá em B76, logo no comecinho, né? Sem a sensibilidade, nenhum objeto nos seria dado, né? Então, se nos faltasse essa faculdade da estética, da sensibilidade, nós não poderíamos acessar o mundo, né? Sem o entendimento, não obstante, nenhum objeto seria pensado. Então, nós teríamos, se nós tivéssemos somente a sensibilidade e não tivéssemos entendimento, as informações chegariam e nós jamais poderíamos pensar a respeito delas, não poderíamos categorizar, não poderíamos formar juízos e não poderíamos formar silogismos, né? E aí a frase famosa dele, né? Pensamentos, ou em algumas traduções, conceitos, sem conteúdos, né? Sem dados da experiência, são vazios, e intuições sem conceitos são cegas, né? Então, o conceito do entendimento, sem a intuição sensível, eles são vazios. São só formas a priori que estão ali prontas para pensar alguma coisa. E essas intuições sem o entendimento são intuições cegas, né? Ele está dando recado aí, basicamente, a dois caras. Claro, há muitos, mas os dois principais endereçados aí são Descartes e Locke. Porque em Descartes, a realidade objetiva só pode ter algum tipo de confiabilidade se ela se basear na experiência interna da reflexão, né, que é o que o Kant vai chamar de idealismo cético. Tá? Você também está estudando Descartes, né, Cabreira? Então, assim, o método da dúvida é o que o Kant vai chamar de idealismo cético. O que é o idealismo cético? Eu começo a submeter todas as minhas impressões sensíveis à prova da dúvida, né? E aí eu vou percebendo que, como elas mudam, elas têm pouca confiabilidade. E aí eu começo a elevar o nível da abstração. Eu vou elevando o nível da abstração e chega um momento que eu entro na dimensão interna, né? O que vai sobrar efetivamente? Vai sobrar apenas a percepção de que eu estou duvidando.
né? Então, a raiz da certeza é justamente essa matriz interna da reflexão que está no cogito, que está no sujeito, né? E eu chego a esse idealismo, exatamente por meio do processo da dúvida, né? Exatamente pelo descarte sucessivo do critério, a partir do critério de estabilidade da experiência, né? Então, aquilo que não tem absoluta estabilidade eu vou descartando, e aí eu chego no cogito, né? E aí eu me refugio nesse idealismo. O que o Kant está dizendo? Olha, dentro do sujeito, ou no sujeito, a única coisa que nós temos são categorias, são conceitos. E esses conceitos, sem a experiência, eles são totalmente vazios. Eles são somente uma forma pura, né? Se nós vamos para o Locke, ao contrário, nós temos exatamente o processo oposto. Tudo que nós temos, na verdade, são os dados vindos da experiência, são os dados coletados da experiência. O que o Kant está dizendo? Olha, se eu não tenho categorias, se eu não tenho um aparato transcendental, e quando eu falo aparato transcendental, eu estou falando exatamente dessas faculdades, né? Se eu não tenho um aparato transcendental que seja capaz de compreender essas intuições, organizá-las aritmeticamente, geometricamente, categorizá-las, formar juízos e depois formar silogismos a partir delas, elas são totalmente cegas. Eu não consigo dar significado a elas. É mais ou menos o seguinte. É mais ou menos... não é bem isso, na verdade. Eu ia usar um exemplo aqui. Não vale muito porque isso só funciona na sensibilidade, mas eu acho que talvez a analogia seja boa. Imagine uma frequência sonora que nós não temos sentido para capturar. Sei lá, uma vibração X lá, né? Aquilo existe? Pode-se dizer que sim, mas como nós não conseguimos capturar isso, isso se perde, né? Claro, isso se dá no nível da sensibilidade, mas imaginemos que algo aconteça no mundo e que nós não tenhamos categoria que possa compreender, né? Isso pode até entrar pela sensibilidade, mas isso vai se perder, porque nós não temos categorias adequadas para conseguir pensar esse dado da intuição, esse dado que vem da sensibilidade, né? Então, vejam, Descartes tem razão no sentido de que é no sujeito que nós fundamos o processo e organizamos, principalmente, o processo de conhecimento. Mas o Locke também tem razão na medida em que ele diz: se não forem esses dados advindos da experiência, esse sujeito ele permanece totalmente vazio, né? Então, esse é o sentido dessa expressão ali em B76, né? Eu prefiro essa tradução, tá? Essa do Marujão e da moça lá que eu esqueci o nome. Apesar de eu usar essa tradução, essa expressão, essa frase em especial, eu acho que ela perde um pouco aquela fórmula, né, que o Roden dá, né? Conceitos sem intuição são vazios, intuições sem conceitos são cegas, né? Eu acho que essa fórmula é um pouco melhor. Vejam, aí aqui, o que nós temos, né? O Kant rejeitou o idealismo cético do Descartes, e todas as outras formas de idealismo, né? Eu vou ler um trecho agora, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro isso. E ele rejeitou também aquele realismo lockeano, né, que os empiristas britânicos cultivam, que é um realismo ingênuo, por assim dizer, né, que ignora todo o aparato de conhecimento. E aí ele vai reivindicar, para a sua filosofia, o que ele vai chamar de idealismo transcendental, né, que é o quê? É justamente essa articulação transcendental, tá, das faculdades transcendentais, essa articulação transcendental entre o aparato cognoscente que está no sujeito e a necessidade das intuições e dos dados advindos do mundo, né, sendo organizados por esse sujeito. Por isso que quando nós falamos de idealismo transcendental, nós necessariamente também estamos falando de um realismo empírico. O Kant pretende articular essas duas referências, né? Para ele, a filosofia crítica é, a um só tempo, um idealismo transcendental e um realismo empírico. Deixa eu ir a passagem aqui, isso está em B75.
B75. Cris, rapidinho. Quando você está falando B75, você diz dos prefácios ou da crítica já? Da crítica já. Perdão, é B275, tá? Não é B75, é B275, tá bom? Veja, ele vai dizer aqui, né? O idealismo é a teoria que considera a existência dos objetos fora de nós, no espaço, ou simplesmente duvidosa e demonstrável, ou falsa e impossível. Descartes, né? Aí ele continua, né? O primeiro é o idealismo problemático de Descartes, que só admite como indubitável uma única afirmação empírica, a saber, eu sou. Né? É a máxima do cogito, né? Cogito ergo sum. O segundo é o idealismo dogmático de Berkeley, que considera impossível em si o espaço com todas as coisas de que é condição inseparável, sendo, por conseguinte, simples ficções as coisas no espaço. Berkeley é um filósofo também do círculo empirista, né? Dos chamados empiristas britânicos, mas o Berkeley ele é tão dogmático que o empirismo dele se converte no idealismo. É muito louco isso. Leitura super recomendada também na tríade, né? Locke, Hume e Berkeley. O idealismo dogmático é inevitável se considera o espaço como propriedade que deve ser atribuída às coisas em si, como faz, por exemplo, Platão. Sendo assim, tanto o espaço como tudo a que serve de condição é um não ser. Mas o fundamento deste idealismo foi por nós demolido na estética transcendental, que acabou de ficar para trás. O idealismo problemático, que nada afirma de semelhante e só alega incapacidade de demonstrar, por uma experiência imediata, uma existência que não seja a nossa, é racional e conforme a uma maneira de pensar rigorosamente filosófica, a saber, não permitir um juízo decisivo antes de ter sido encontrada a prova suficiente. É o Descartes, né? A prova exigida deverá, pois, mostrar que temos também experiência e não apenas imaginação das coisas exteriores. O que de certo só pode fazer-se demonstrando que, mesmo a nossa experiência interna, indubitável para Descartes, só é possível mediante o processo da experiência externa. Né? Então, veja, ele valoriza no Descartes e não só em Descartes, ele vai valorizar em todos os céticos, e isso o Rubens Torres enfatiza muito na segunda metade do texto, ele valoriza em Descartes o mérito de, pelo ceticismo, trazer o rigor para a reflexão filosófica. Né? Então, o cético, ele tem esse valor. Ele, no seu processo de crítica permanente, ele nos obriga a um rigor que talvez passasse batido. Né? Mas, o que o Descartes não percebe é que, para que haja, então, a demonstração, a irrefutabilidade da existência a partir do sujeito, a partir da experiência interna, é absolutamente necessário que haja uma experiência externa na qual esse sujeito possa existir e conhecer. Ele não pode existir na ausência dessa experiência externa. Né? A experiência externa não é só o ponto de partida que nós tomamos para chegarmos ao sujeito. Né? Ela é também a prova de que esse sujeito existe. Então, vejam, o Kant não se dá conta aqui, e isso é muito importante na virada para o idealismo alemão, ele não se dá conta aqui, mas o que ele está fazendo é estabelecendo a unidade fundamental do pensamento dialético. Não é possível você conceber o sujeito sem que você conceba ao mesmo tempo o objeto. Entende? Eu não posso excluir o objeto da equação e sustentar o sujeito sozinho, né? Então, o sujeito só é sujeito porque existe um objeto relacionado a ele. Isso vai passar despercebido pelo Kant, tá? No sentido do... Desculpem, não é bem assim. Não vai passar despercebido pelo Kant, tanto é que ele está dizendo, né? Só é possível conceber a experiência interna na medida em que eu concebo a experiência externa. Isso já está dado, né? Agora, a ampliação dessa noção como uma unidade indissociável vai passar despercebida pelo Kant. Quem vai fazer isso são os idealistas alemães, né? Os caras do século XIX. Os teólogos de Tübingen.
Schelling, Hölderlin, Hegel e etc. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque para a gente entender o texto do Rubens Torres, é importante compreender que o autor do Rubens Torres é o Fichte, não é o Kant. Tá? O grande trabalho do Rubens Torres está sobre o Fichte. É óbvio que esses grandes eruditos conhecem todos esses clássicos, né, e muito bem, né? Mas a questão que eu me refiro é o acento que esses caras dão. Né? Qual que é a matriz de influência fundamental? Por exemplo, a Catiola, que foi minha orientadora, ela, obviamente, conhece Kant muito bem, mas ela é uma schopenhaueriana. Né? Então, é claro que, assim como o Rubens Torres menciona, né, nós podemos ler Kant através de Nietzsche. Esse texto, obviamente, é uma leitura do Kant através do Fichte. Né? Apesar do autor mobilizado ali ser o Nietzsche. Né? Existe esse aspecto. Isso é fundamental pelo seguinte, porque, como eu já disse também no primeiro encontro, ou na semana passada, não me recordo, o Fichte, ele se considerava o grande continuador da filosofia crítica. A sua obra-prima, por assim dizer, né, a Wissenschaftslehre, ela vai ser duramente criticada pelo Kant, justamente porque... E qual vai ser a acusação fundamental? E o Kant vai, inclusive, lançar uma carta aberta, né, que o Rubens Torres menciona também. Essa carta aberta, se não me engano, está no volume 10 dos Cadernos de Filosofia Alemã, lá da USP. Eu tenho isso, tá? Se vocês quiserem depois, eu posso procurar e mandar. Mas nessa carta, o Kant acusa o Fichte de subjetivar totalmente o mundo, né? Na medida em que ele concentra toda a experiência possível no aparato cognoscente do sujeito. Então, aí ele diz, a ontologia se torna uma lógica, né? Como se a partir da lógica você conseguisse deduzir toda a ontologia. O que para o Kant é um atraso, porque foi justamente isso que ele tentou combater, foi justamente esse solipsismo, por assim dizer, que ele tentou romper. Ora, mas se nós pensarmos, esquecendo um pouquinho esses rigores que o Kant está tentando estabelecer nessa relação sujeito e objeto, isso é uma demarcação importante do idealismo alemão. Né? Não a subjetivação do mundo ou a objetivação do sujeito, mas a integração dialética entre interioridade e exterioridade. E isso vai ser um padrão fundamental dentro do idealismo alemão. Né? Eu vou deixar isso um pouco de lado, mas eu estou fazendo essas referências, por quê? Porque o nosso propósito no encontro da semana que vem, que será o último, vai ser justamente de lançar as últimas categorias que vão explicar esse processo do século XIX, e aí a gente vai ter que lançar mão de outras categorias, como, por exemplo, a de teleologia, né, de finalidade. Então, quando a teleologia entrar, o idealismo, a receita do idealismo alemão já vai estar dada. Mas o embrião, por assim dizer, eu identifico, claro, existem outros momentos, eu poderia ter escolhido outras passagens, mas eu entendo que este é um deles, né? Esse que está ali em B275, em que ele está tratando efetivamente do Descartes, do Berkeley, nós já temos aí, por assim dizer, aparecendo, né, colocando a cabeça para fora, assim, na crítica da razão pura, exatamente essa indissociabilidade entre sujeito e objeto. O que também eu acho que isso é muito interessante na crítica da razão pura, né? Embora seja um tratado que se pretenda harmonizado nas suas expectativas, ele acaba fazendo nascer referências que não estão muito sob o controle do Kant. E não é à toa que o Fichte, nos anos 90, já vai extrapolar alguma dessas noções e vai ser fortemente criticado pelo mestre, né? Ou pelo menos que ele acreditava ser o seu mestre. Bom, não vamos esquecer, então, da ideia de faculdade como Möglichkeit, tá? Porque daqui a pouco nós chegamos no Rubens Torres, essa dimensão do interno e essa indissociabilidade com o externo,
vai se casar totalmente a partir da crítica que o Nietzsche vai fazer a esse conceito de faculdade, por assim dizer, que o Kant traz. Tá? Bom, eu vou agora para B316. Quem tiver com a crítica aí. Não acabou. Até as 10, né? Alô, alô? Oi? O que foi? Eu não entendi. Foi alguma conversa aí? Bom. Ah, não, porque meu microfone estava aberto. Tá, não, legal. Bom, então, assim, mais um momento dessa reflexão, dessa discussão, e que, por assim dizer, também já abre o quadro conceitual para um aprimoramento, por assim dizer, dessa relação entre sujeito e objeto, está no apêndice que o Kant escreve em B316, chamado da anfibolia, na tradução do Roden, que eu prefiro também, da anfibologia, dos conceitos da reflexão, resultante da confusão do uso empírico do entendimento com o seu uso transcendental. Né? Então, o Kant diz, a reflexão não tem que ver com os próprios objetos, para deles receber diretamente conceitos. É o estado de espírito em que, antes de mais, nos dispomos a descobrir as condições subjetivas pelas quais podemos chegar a conceitos. Tá? Entenda-se. Condições transcendentais pelas quais podemos chegar a conceitos. É a consciência da relação das representações dadas às nossas diferentes fontes de conhecimento, unicamente pela qual pode ser determinada corretamente a relação entre elas. A primeira questão que se levanta, antes de qualquer outro estudo das nossas representações, é a seguinte: a que faculdade de conhecimento pertence? É pelo entendimento ou pelos sentidos que são ligadas ou comparadas? Então, vejam. O que ele está dizendo aqui? Que o processo reflexivo, né? E aí na semana que vem a gente vai ver um conceito novo, que é o de juízo reflexivo, importante para o Lukács, importante para o Hegel, né? O processo de reflexão, ele é um processo que elabora a partir dos dados que já foram amarrados, por assim dizer, acolhidos transcendentalmente. E o importante aí é a origem disso. Se a reflexão está sendo feita sobre o entendimento, então nós dizemos que esse conhecimento é discursivo. Agora, a reflexão também, ela pode pular o entendimento. E ela pode ir diretamente para a intuição, pode ir diretamente para a estética. E quando isso acontece, nós temos a fundação da matemática. Nós temos a geometria aritmética. Por isso que a matemática, ela não depende da descrição dos objetos aos quais ela eventualmente pode se referir. Ela pode permanecer somente em termos abstratos. Né? Nesse caso, está rolando um processo reflexivo que se dirige diretamente para a intuição. Né? Intuição, gente, é sempre estética, tá? Intuição para o Kant não é o sexto sentido, alguma coisa assim. Intuição é a nossa apreensão. Na filosofia, aliás, esse é um conceito medieval. Intuir significa perceber imediatamente. Né? Por que não pode haver uma intuição do entendimento? Porque o entendimento, ele não pensa nada que não tenha vindo da sensibilidade. Ele é a segunda instância. Né? Então, ele é sempre imediato. A única coisa que intui é a faculdade sensível, né? A estética, efetivamente. Bom, aí ele continua, né? Alguns juízos são aceitos por hábito ou ligados por inclinação, mas por não haver reflexão que os preceda, ou pelo menos se lhes liga criticamente, admite-se que tem origem no entendimento. Nem todos os juízos carecem de exame, isto é, de uma atenção aos fundamentos da sua verdade. Quando são imediatamente certos, por exemplo, entre dois pontos só pode haver uma linha reta, não se pode indicar uma marca de verdade mais imediata do que aquela que eles mesmos exprimem. São os axiomas da geometria, por exemplo. Mas todos os juízos, e mesmo todas as comparações, carecem de uma reflexão, isto é, de uma discriminação da faculdade de conhecimento a que pertencem os conceitos dados.
Então, no processo de disciplinamento da razão, é muito importante que a nossa reflexão esteja constantemente atenta a qual faculdade aqueles conceitos pertencem. Né? Então, o que ele está fazendo aqui é justamente prescrevendo, né, como se fosse uma disciplina da razão pura mesmo, uma regrinha básica de, olha, esse objeto que você está pensando, ele pode ser conhecido ou não? Né? Pergunte-se qual é a sua origem e veja qual é a faculdade que está refletindo sobre ele. Então, se, por exemplo, nós estamos falando se nós estamos refletindo sobre algum objeto discursivo, e que, portanto, deve estar sendo categorizado no entendimento, eu preciso saber se esse objeto foi dado antes na experiência. Se ele é proveniente, se ele passou pelos requisitos do aparato transcendental. Agora, se ele não tem a sua origem dentro desse aparato transcendental, então eu estou fazendo um uso transcendental de alguma coisa que deveria ter um uso meramente empírico. Por exemplo, quando eu projeto que... Porque todos os eventos da natureza têm uma causa, e essa causalidade ela se dirige em consequência para o futuro e em antecedência ao passado. E como essa série causal não pode ser infinita, eu projeto uma causa primeira, como Deus, o que eu estou fazendo? Né? Eu estou partindo de elementos que foram dados na estética, que foram dados no entendimento, foram categorizados, mas agora eu transformei isso num objeto que não passou por esse processo transcendental. Então eu gerei uma anfibologia. Eu estou supostamente usando o entendimento e a razão, que deveriam somente se ater a objetos que vieram da experiência, para cuidar de um objeto que não veio da experiência, que foi postulado por mim. Entende? Por que é uma anfibologia? Porque os conceitos do entendimento e as formas do silogismo que a razão dá, eles podem também trabalhar com dados que não vieram dos sentidos. Né? E frequentemente o fazem, sem que a gente perceba. Mas quando eles... Só que, assim, o uso deles é para os objetos dados na experiência. Mas como eles também se prestam a pensar objetos que não são dados na experiência, eu estou fazendo um uso transcendental de algo que deveria ser meramente empírico. E por que isso acontece? Porque a reflexão é constante. A reflexão é como se fosse uma engrenagem que fica sempre elevando as sínteses cada vez mais alto, para um nível cada vez mais alto. E o que é o disciplinamento da razão pura? Olha, esse objeto que você está pensando agora, ele veio da experiência? Veio, então ok. E esse agora, veio da experiência? Sim, então ok. E esse agora? Não, esse não. Esse aí é eu que estou colocando aqui para dar uma arquitetônica, para dar uma harmonia para o conjunto da experiência. Bom, então, isso aqui não é mais conhecimento. Agora vamos para B88, perdão, B188. Nossa, fiz uma besteira aqui, gente, desculpa. Ao invés de colocar na descrição, aqui na página, eu coloquei na busca do... Bom, aqui em B188, agora aqui a gente já está quase que no próprio texto do Rubens Torres, né? Ele vai dizer o seguinte, ele tratou da estética e aí ele continua. A nossa tarefa agora é descrever, em ligação sistemática, os juízos que o entendimento, submetido a essa precaução crítica, produz realmente a priori, para o que, sem dúvida, nos deverá dar natural e segura orientação à nossa tábua de categorias. Com efeito, é precisamente a referência das categorias à experiência possível, né? Esse possível aqui é o Mög, né, do lado do Möglichkeit,
que deve constituir todo o conhecimento puro a priori do entendimento. E é a relação das categorias à sensibilidade em geral, né, aquelas formas puras, que terá, por isso mesmo, dispor integral e sistematicamente todos os princípios transcendentais do uso do entendimento. O que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que... Não voltei para vocês. Ele está dizendo que o entendimento puro, né, com todo o seu aparato que se expressa lá na tábua de categorias, e as formas puras da sensibilidade, espaço e tempo, conformam o que ele vai chamar de objetividade em geral, né, ou, que é muito louco, né, uma objetividade a priori. E veja, dentro da tradição filosófica, objetividade é sempre alguma coisa que está posto diante do sujeito. Se está posto diante do sujeito, nunca pode ser um a priori. Né? No mínimo contíguo, talvez, mas não anterior à percepção. Né? Mas eu acho que esse é o momento mais claro do que significa a filosofia transcendental, né? E o que significa o conceito de objetividade dentro da filosofia transcendental. Ela é um a priori justamente por quê? Porque as condições de possibilidade da experiência são as condições de possibilidade dos próprios objetos da experiência. Ou, traduzindo isso, as condições de possibilidade, e a palavra aqui também é Möglichkeit, tá? Possibilidade também é sinônimo de faculdade aí. Então, as condições de possibilidade da experiência possível, do mundo, da objetividade, para não cairmos no idealismo dogmático do Berkeley, por exemplo, que duvida que a existência empírica exista, né? Elas residem, todas elas, no próprio sujeito, como formas puras. Mas veja, aí agora a gente precisa começar a trabalhar um pouquinho esse conceito, né, de Möglichkeit. Essa raiz, Mög, ela quer dizer muita coisa, né? O Rubens Torres dá vários sentidos para ela no alemão, né? Mas o mais importante para nós aqui é o sentido de possível mesmo, né? Então, Mög é alguma coisa possível, alguma coisa que pode ser, né? Ele vai associar isso com o conceito de potência aristotélica. Né? Então, o que é potência em Aristóteles? Né? São aquelas condições existentes que podem vir a se atualizar, elas podem vir a acontecer efetivamente. Né? É o famoso binômio potência e ato do Aristóteles. Então, quando o Kant está dizendo as condições de possibilidade da experiência são as condições de possibilidade dos próprios objetos da experiência, ele está trabalhando isso dentro de uma chave do possível, não dentro de uma chave de algo que efetivamente exista. Está ficando um pouco mais claro, Cabreira, o sentido do texto ali? Então, o que é todo esse aparato transcendental? O que é essa articulação das faculdades, né? O Rubens Torres, ele, claro, né, anos 70, né? Essa é uma aula inaugural de 74. A tradição estruturalista está muito forte, como está até hoje, né? Mas o que ocorre nesse caso é de nós pensar, se a objetividade ela reside, ela está totalmente lastreada nas condições transcendentais de compreensão dessa realidade, então significa que a objetividade ela é uma espécie de sintaxe, é uma espécie de estrutura sintática que pode vir a ser mundo, por assim dizer, né? Pode vir a ser experiência, pode vir a ser objetividade.
Então, por isso que o Rubens Torres vai insistir muito nesse conceito de possibilidade, porque se trata disso, né? Quando nós pensamos uma sintaxe em termos lógicos, o que nós temos? Nós temos meros símbolos, né? Sujeito, predicado, SP, né? Quantificadores, universais, particulares, conjunções, obversões, disjunções. Nós temos operativos que podem organizar a experiência. Então, assim, o que é uma experiência de determinação de um objeto? Né? É quando eu pego um determinado conjunto de dados que eu intuo matemática aritmeticamente e enquadro isso dentro de um juízo. Esse juízo é mera sintaxe antes que esses dados cheguem. Ele está lá esperando sujeito, verbo e predicado. Mas o problema todo, que o Rubens Torres está enfatizando aí, é de que essa sintaxe a priori, para que o Kant não caia no em si, né, para que ele não atribua às próprias coisas algum tipo de realidade objetiva para além do sujeito, que seria se tornar presa do empirismo, né, então ele subjetiva isso. Embora ele se mantenha, na crença dele, né, embora ele se mantenha afiançado por aquela reflexão anterior de que eu só posso conceber o sujeito na medida que eu concebo o predicado junto. Então, tudo bem, tem uma marca importante aqui da leitura do Rubens Torres, mas faz sentido isso, né, que o Kant também subjetiva a objetividade, né, ele também subjetiva a totalidade da experiência. Isso não é de modo nenhum também uma transgressão ao próprio Kant, porque ele mesmo vai reivindicar para a filosofia crítica o atributo ou o nome de idealismo transcendental. É um idealismo, né? Mas é um idealismo que compreende a objetividade material das coisas, né? Por isso que a estética transcendental é o primeiro capítulo, né? E um dos mais importantes. Bom, aí eu faço uma provocação aqui, né? O real, ele continua o mesmo se a sintaxe se altera? Né? Uma sintaxe realista, uma sintaxe idealista, né? Imagina uma sintaxe que admite o acaso, né? Ou é estritamente causal, e essa sintaxe se dirige a quê? Né? Quais são as formas, as cores, os odores em si mesmos das coisas? Né? Será que cada sistema sensorial determina a realidade fenomênica de uma forma? Né? Mas essa realidade mesma, ela possui uma forma? Então vamos pensar, por exemplo, em aparatos sensíveis de animais diversos, vai? Nós e os cães, eles percebem o mundo de outra maneira. Vamos imaginar que haja outras percepções possíveis, sei lá, o que nós percebemos arredondado, eles percebam, sei lá, quadrado, né? Essa objetividade em si mesma, ela tem qual forma? A arredondada ou a quadrada? Ou será que ela tem uma terceira, uma forma, sei lá, triangular? Né? No limite, é isso que o Kant está dizendo. Olha, essa é uma pergunta sem sentido, porque você nunca vai conseguir responder. Se o mundo exterior tem uma forma, tem as suas cores, tem as suas texturas, nós nunca saberemos. A única coisa que nós sabemos é aquilo que nós mesmos colocamos nas coisas. Então, se a estrutura das faculdades transcendentais projeta esse objeto que eu estou olhando agora como marrom e como retilíneo, é assim que ele é. Seria um esforço metafísico inútil ficar me perguntando aqui se talvez isso não seja de outra cor, talvez não tenha outra forma, e o meu aparato sintático transcendental está transformando isso de alguma forma. Basta para mim que nós 5 aqui concordemos que ele é marrom e retilíneo. Tal como em Newton, né? Essa intersubjetividade da noção relativa de espaço. Por isso que as condições de possibilidade da experiência são as condições de possibilidade dos próprios objetos da experiência. No que nos concerne, o importante é olhar para o aparato transcendental, não mais que isso. As coisas em si existem? Existem. Como elas são? Não sabemos.
Bom, agora eu vou lá para o Rubens Torres, página 32. Gente, aliás, eu achei um outro texto do Rubens Torres que eu tinha me esquecido. Eu coloquei lá na pasta também, que é muito bom. Dogmatismo e antidogmatismo, Kant na sala de aula, bem interessante. Bom, página 32, quase no comecinho, 33, 32. Bom, então o Rubens Torres vai dizer aqui, né? Bom, ele tá comentando, né, uma passagem dos prolegômenos, né, que o Kant diz: os conceitos puros do entendimento são as categorias, tá? Não têm significação nenhuma quando se afastam dos objetos da experiência e querem ser referidos a coisas em si mesmas. Só servem como que para soletrar fenômenos para poder lê-los como experiência. Né? É o que a gente está dizendo até agora. Aí o Rubens Torres diz: é quanto basta para lermos aqui que o texto para Kant se chama experiência. O Rubens Torres está trabalhando essa ideia do mundo como texto, né? Porque também é uma aula inaugural de filosofia, então ele quer trazer essa referência, né, de uma vida nos textos, né, e pelos textos, e através dos textos, né? E que o transcendental, terra natal das categorias puras, dessas condições de possibilidade da experiência que precedem a priori toda experiência possível, que o transcendental, ele repete, esse chão independente da experiência que estaríamos tentados a ver como o país das significações puras, funciona para Kant como um método, uma técnica de leitura. Leitura do mundo, claro, né? Aqui eu acrescento. E basta aqui lermos isso, deixando para mais tarde o que isso pode significar, entre aspas. Ficamos, por enquanto, com essa mera análise do texto citado. Se isso agora basta, aí eu peço que vocês se lembrem daquela nossa conversa, aquela primeira conversa sobre o texto do Goldschmidt, né? Então, repito aqui, ó. Deixando para mais tarde o que isso pode significar, entre aspas, isso é muito estruturalista, ficamos, por enquanto, com essa mera análise do texto citado. Se isso agora basta, há quem diga que analisar textos, especialmente em filosofia, é um ato de obediência, uma estéril repetição do pensamento do autor, pura tautologia como modo de se refugiar debaixo de sua autoridade. Como se o ato de ler, ele coloca em itálico, não fosse em si mesmo problemático, e fosse, por exemplo, simples passagem do texto à ideia que ele contém. Mas isso, de sua parte, não seria um ato de obediência à tenaz autoridade da oposição forma e conteúdo? Então, o Rubens aqui também está dando um recado para o Goldschmidt, dizendo, olha, tentar ficar somente dentro do texto já é em si mesmo ir para além do texto. Porque, afinal de contas, se é verdade que o texto também é uma experiência possível, essa experiência possível só pode se dar a partir daquilo que nós colocamos nessa experiência. Sejam os dados do mundo, seja o próprio texto. Então, esse suposto rigor que os estruturalistas, os pianos franceses tentam nos recomendar, né, enfim, nos prescrever, é impossível. Porque se o próprio Kant está dizendo que a matriz da objetividade está justamente no sujeito, o ato de ler já significa um processo de condicionamento dessa objetividade que se constrói a partir da relação com o texto. O que ele está fazendo aí? Ele está abrindo totalmente para a possibilidade de lermos Kant através de Fichte, através de Nietzsche, através de nós mesmos, através de qualquer outra frente possível. Porque se considerarmos o Kant como uma materialidade que se dá ao sujeito, essa materialidade ela vai ser necessariamente traduzida por essa sintaxe subjetiva que organizará, então, essa materialidade.
Bom, gente, aqui é o seguinte, eu vou adotar aqui um caminho que assim, se eu continuar nessa tocada que eu tô, de comentando trecho a trecho que está selecionado, nós vamos até mais ou menos 1h. Como eu pretendo terminar em cerca de 20 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer eu vou ler um trechinho do Nietzsche, que o Rubens Torres cita, já para encaminhar para o fechamento, sem um prejuízo, por quê? Porque para a semana que vem, de novo, quem puder, etc., eu recomendei, junto com o texto do Lukács, um artigo que eu escrevi, que eu já falei para vocês sobre esse artigo, que eu levei para o Congresso em Lisboa, e ali eu vou retomar o Rubens Torres, né? Já encaminhando para a conversa entre Kant e Hegel. Então, um eventual prejuízo constará lá no texto e também tem um bom resumo ali do que significa o projeto crítico, né? Então, achei... Esse texto não tinha me ocorrido no início, mas essa semana, pensando qual que seria o meu percurso aqui, eu me lembrei desse texto, dei uma lida rápida e ele me pareceu oportuno, então eu estou associando ao texto do Lukács. Mas, para não perdermos a referência fundamental, vamos lá à página 33 do Rubens Torres. Eu acho que já é a próxima, né? Isso. Isso é muito importante para a gente entender a história da filosofia pós-kantiana, né? Especialmente do idealismo alemão. E mais ainda, eu acho muito importante para entendermos a história do século XX, principalmente, né? E eu acho que nessa passagem do Nietzsche, nós temos uma estrada aberta, tanto para o Lukács, não só no Introdução a uma Estética Marxista, mas o Assalto à Razão. Eu coloquei lá também, tá, o PDF desse livro, que é um livro muito importante, para entendermos o Carlos Nelson Coutinho no Estruturalismo e a Miséria da Razão. E para entendermos o nazismo, obviamente, né? Bom, o Rubens Torres, citando Nietzsche, diz o seguinte, agora Nietzsche, né? Parece-me que agora, por toda parte, há muito empenho em desviar o olhar da influência que Kant exerceu propriamente sobre a filosofia alemã, e, em especial, passar prudentemente de esguelha por sobre o valor que ele outorgava a si mesmo. Kant se orgulhava, antes de tudo, em primeiro lugar, de sua tábua de categorias. Ele dizia, com essa tábua nas mãos, isto é o mais difícil que jamais pôde ser empreendido pela causa da metafísica. Mas entenda-se esse pôde ser. Ele se orgulhava de ter descoberto no homem uma nova faculdade, Möglichkeit, tá? A faculdade dos juízos sintéticos a priori. Digamos que se enganou nisso, mas o desenvolvimento e brusco florescimento da filosofia alemã decorre desse orgulho e da competição de todos os mais jovens para, onde possível, descobrir algo ainda mais orgulhoso, e, em todo caso, novas faculdades. Mas prestemos atenção, já está no tempo. Como os juízos sintéticos a priori são possíveis, né? Möglich, perguntou-se Kant. E o que respondeu ele propriamente? Em virtude de uma faculdade. Vermögen eines Vermögens. Né? Então, a resposta aqui seria o seguinte, como que os juízos sintéticos a priori são possíveis? Né? Em alemão, se nós traduzirmos porque o possíveis é möglich, e o em virtude de uma faculdade, em razão de uma faculdade, seria Vermögen eines Vermögens. Seria o correspondente como, eles são possíveis porque são possíveis. Né? Seria, o que o Nietzsche está dizendo é o seguinte, que o Kant, depois de ter feito toda essa confusão na história da filosofia, e é de apresentar, qual é a pergunta fundamental da filosofia transcendental? Como os juízes sintéticos a priori são possíveis? Qual que é a resposta do Kant? Porque sim. Eles são possíveis porque são possíveis. Né? Veja, isso é muito importante. Ele vai continuar, né? Mas, infelizmente, não com 3 palavras, mas
de um modo tão circunstanciado, tão respeitável, e com tal dispêndio do senso alemão de profundeza e de encaracolado, que não se percebeu a cômica miserie allemande, que se esconde em uma tal resposta. Esse miserie allemande, o Rubens Torres vai traduzir como uma espécie de inocência alemã. Tá? E é esse ponto que eu gostaria de me concentrar para a gente fechar essa conversa. Porque isso é muito importante. A Alemanha, ela tem dois atributos, por assim dizer. Né? O que é o alemão clássico? Né? O alemão, ele é um ingênuo, ele é um caipira, ele não tem a malícia do latino, né? Ele não tem a urbanidade do romano, sabe? Ele não tem a manha do árabe, né? Ele é um caipirão, ele é um fazendeiro, né? Mas exatamente por isso que ele é épico, que ele pode ser absolutamente violento, né? Exatamente por essa caipirice do alemão que ele é capaz de explodir e arrastar tudo consigo, né? Então, veja, o que o Nietzsche está falando sobre a crítica da razão pura é que o Kant achou que aquilo era um grande problema, fez uma obra monumental para tratar esse problema, arrastou toda a história da filosofia consigo, e no final das contas, o que ele fez? Subjetivou o mundo, por meio do transcendentalismo. Como são possíveis juízos sintéticos a priori? Vermögen eines Vermögens. Por conta de uma faculdade. Como que as faculdades são possíveis? Elas são possíveis porque elas são faculdades. Porque, veja, é claro que na tradução em português não aparece dessa maneira, né? Mas no alemão é sempre com esse Möglichkeit, Vermögens. A raiz é sempre a mesma. E a partir dessa mesma raiz, o Nietzsche pega o Kant e fala, olha, ele deu uma resposta trivial. O que ele disse foi mais ou menos, olha, é um porque sim. A questão fundamental da filosofia transcendental, como são possíveis juízos sintéticos a priori, ela mesma, e ela se apresenta como a condição de prova de todo o conhecimento possível, ela mesma não tem uma prova. Aí o Nietzsche continua ironizando o Kant, né? Ele ficou até mesmo fora de si com essa nova faculdade, e o júbilo chegou ao auge quando o Kant descobriu ainda por cima também uma faculdade moral no homem, aquele factum da razão que eu falei no encontro passado. Pois naquele tempo, os alemães ainda eram morais, ainda não tinham nada de realismo político. Chegou a lua de mel da filosofia alemã. Todos os jovens teólogos do Instituto de Tübingen, né, que são Hegel, Hölderlin e Schelling, correram mais que depressa para as moitas, todos à caça de faculdades. E o que não se achou, naquele tempo inocente, rico, ainda juvenil do espírito alemão, em que o romantismo, essa fada malvada, tocava e cantava por todos os lados, naquele tempo, quando ainda não se sabia evitar de confundir, achar e inventar. Né? Então, dentro dessa inocência caipira, né, do Kant e dos primeiros idealistas alemães, ainda não se sabe a diferença entre achar uma faculdade, encontrar uma faculdade e inventar uma faculdade. Né? Então, aquilo que o Kant está entendendo que descobriu, na verdade, ele está inventando. Só que, por não saber que inventou, por isso que eles chamam o romantismo de fada malvada, né? Antes de tudo, uma faculdade para o suprassensível. Schelling batizou-a de intuição intelectual, e com isso veio ao encontro dos apetites mais caros aos corações de seus alemães, no fundo, ainda ávidos de devoção. A todo esse movimento desenvolto e exaltado, que era a juventude, por mais ousadamente que se disfarçasse em conceitos cinzentos e senis, como são os conceitos do Kant, não se pode fazer maior injustiça do que tomá-lo a sério e mesmo tratá-lo, talvez, com indignação moral. Basta, ficaram mais velhos. O sonho bateu asas e voou. Chegamos um tempo em que esfregam os olhos, e ainda hoje os esfregam. Tinham sonhado, e antes de todos, em primeiro lugar, o velho Kant.
em virtude de uma faculdade, entre aspas, né, Vermögen eines Vermögens, ele tinha dito, ou pelo menos pensado, mas isso é uma resposta, uma explicação, ou não é, em vez disso, apenas uma repetição da pergunta? Como o ópio faz dormir, em virtude de uma faculdade? Ou seja, da virtus dormitiva, responde aquele médico em Molière. Né? Então, a passagem do Molière que se pergunta assim, como que o ópio faz dormir? Aí a resposta é porque ele tem uma virtus dormitiva, ele tem uma faculdade que faz dormir. Não é resposta nenhuma, né? Então, como são possíveis juízes sintéticos a priori? Porque nós temos faculdades que os produzem. Né? Basicamente, essa é a resposta do Kant, né? No Vermögen eines Vermögens. E a ironia final é que o Kant, já desde o início da crítica da razão pura, havia justamente dito que um dos erros dos dogmáticos era, e isso está muito frequente na teologia, né? A pretensão de se estabelecer conhecimentos, que sempre são sintéticos, a partir de juízos analíticos. Não é? Ou simplesmente de falácias. Por exemplo, porque ninguém pode me provar que Deus não existe, eu concluo que ele existe. Né? Por exemplo, Cabreira, você pode me provar que Deus não existe? Então ele existe. Né? Então esse é um tipo de falácia, né? Porque eu não posso provar A, isso daí não decorre que não A seja verdadeiro, né? Então, o Kant, quando vai denunciando essas falácias, esses paralogismos, enfim, os erros lógicos, eles têm categorias diferentes. Uma das acusações dele é de que na filosofia é muito comum se pretender construir um conhecimento sintético a partir de juízos analíticos. Os juízos analíticos são meras tautologias, né? O que o Nietzsche está dizendo? Bom, a resposta do Kant à pergunta fundamental da filosofia transcendental é uma tautologia. Vermögen eines Vermögens é uma tautologia, né? Em virtude de uma faculdade. E o que o Rubens Torres vai acrescentar? Não somente é uma tautologia, mas é uma tautologia subjetivista. Porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse mög e vai traduzir não somente como possível, mas também como virtual. Então, as condições de possibilidade da experiência, o Rubens Torres vai traduzir. As condições de virtualidade da experiência são as condições de virtualidade dos próprios objetos da experiência. Ou seja, o Kant que acreditou que havia acordado do sono dogmático, a partir da provocação do Hume, ele nos meteu num outro sono dogmático, que é o sono dogmático do transcendental, dessa clausura do transcendental. Se ele quis salvar a realidade objetiva, ele acabou de fechar todas as portas e janelas dessa realidade objetiva. O que, aliás, já estava dado na filosofia do Leibniz. As mônadas não têm portas e nem janelas. O que o Kant fez foi nos enclausurar dentro dessa rede do transcendental. Então, como é possível acessar a objetividade? Não vamos acessar a objetividade. Ela está dentro já do aparato transcendental, do aparato subjetivo. Bom, então hoje já apareceu Schelling, apareceu Hölderlin, apareceu Fichte, né? Então acho que para a gente fechar essas conversas na semana que vem, vamos pular um pouquinho agora pro 19, né? Via Georg Lukács. E aí, pretensiosamente também eu sugiro a leitura do meu texto por conta dessa amarração, né? Pretensiosamente eu digo porque depois do texto do Rubens Torres eu não deveria ter essa ousadia, né? Mas o critério é meramente temático, tá? Porque ele faz uma transição que eu acho pertinente ali, né? Eu vou
acompanhando a crítica de Hegel ao Kant, né, e aí a gente vai passando pela lógica, por alguns pontos da fenomenologia, e vai chegando onde nós precisamos, né, dentro do materialismo histórico. Ok, gente? Questões? Você já vai finalizar? Achei que você ia falar do Lukács, hein? Não. Vamos deixar para uma outra unidade, porque senão a gente vai derivar demais. Mas tem alguns pontos ali que aí fica agora também o convite para quem não conseguiu ler. O Nietzsche ele vai fazer uma ironia, mais uma das ironias com Kant, que ele vai, dentro dessa niaiserie alemã, né, desse caráter simplório do alemão, tem um momento que ele vai mostrar que a filosofia kantiana caminha como passos de ganso, né? E aí o Rubens Torres coloca uma nota, né? Fala, olha, não deixa de ser profético que o tipo de marcha dos soldados nazistas era justamente conhecido como passos de ganso, né? É muito louco isso, né? Mas é isso, assim, eu acho que essa leitura do Rubens Torres, associada com a leitura do Lukács, especialmente do Assalto à Razão, que a gente não vai conversar sobre isso semana que vem, tá? É outra parada, eu pretendo me concentrar num aspecto epistemológico, mas esse livro do Lukács é absolutamente fundamental, né? Porque ele tem por hipótese de trabalho mapear uma origem epistemológica para a barbárie nazista. Né? Então, para além daquelas nossas categorizações sociológicas, né, do fascismo, enfim, entender o fascismo como fenômeno gnoseológico e ontológico é muito importante, né? Porque é isso que dá o seu aparecimento súbito, né? E o Nietzsche vai falar isso, né? Olha, tão logo a filosofia kantiana se apresenta, surge esse impulso do idealismo alemão, é muito rápido, né? Então, o espírito alemão ele tem essa característica, ele acumula forças de maneira invisível, de repente ele explode. Né? Isso acontece na filosofia, isso acontece na história, isso acontece nas forças produtivas, né? Então, esse é um traço importante para a gente entender aí os séculos XIX e XX. Legal, gente? Cris, rapidinho. O Lukács, você quer que você acha bom a gente ler um capítulo específico aqui ou tentar dar uma visão geral e tal? Aqui no... A partir de uma indicação valiosíssima da Eli, porque hoje ela me perguntou se tinha alguma leitura, porque ela foi direto na ementa, né? Eu não tinha colocado, eu só coloquei no primeiro encontro, né, a bibliografia. Mas eu atualizei lá, tá? O que eu estou sugerindo? É muita coisa, mas eu estou sugerindo o capítulo 1 da Introdução a uma Estética Marxista, que são 30 páginas, das 5 a 35. E o meu artigo. Mas, se tiver que escolher, obviamente, Lukács. Porque o meu artigo serve para uma aula, o Lukács serve para a vida. Então, num princípio de economia, né, vai no Lukács. Tá bom. Obrigado. Beleza? Então é isso aí, gente. Então, obrigado. Se tiver alguma questão...
Eu também não tenho nenhuma questão, não. Eu queria perguntar só por curiosidade sobre um empirista em específico, o Berkeley. Como é que o Kant aborda a questão dele? Que, tipo, pelo que eu entendi, ele é materialista. Ele não acha que não pode deduzir a realidade. Não dá para saber sobre a existência de uma realidade. Como é que ele consegue fazer isso? O Berkeley ou a crítica do Kant ao Berkeley? Pode ser primeiro ele, depois a crítica do Kant. Sim. Tipo, Então, a filosofia dele. Então, o Berkeley, ele... E aí é importante ler o Berkeley depois de ter considerado a crítica do Kant a ele, né? Porque quando ele é apresentado para a gente na graduação, por exemplo, ele é apresentado dentro daquela tríade britânica dos empiristas, né? Locke, Hume e Berkeley, né? Mas o que acontece efetivamente é o seguinte, por que o Berkeley é colocado na categoria dos empiristas? Porque o conhecimento, ele se constrói a partir da percepção dos dados particulares. Tá? Então, nesse sentido, ele é diferente do Platão e do Descartes. Né? A unidade da realidade não está lá na ideia, não tem um plano hipostasiado das ideias, baseado nos arquétipos. Então, de fato, eu formo esses arquétipos a partir da percepção dos particulares. Por isso que ele é colocado entre os empiristas. O problema todo é que, no fluxo dessas deduções, ele conclui, ele raciocina no sentido de que eu não tenho garantias de que essas percepções particulares estão vindo de fora de mim. Né? Esse é o ponto. Então, é semelhante ao Locke nesse processo de constituição do conhecimento. Então, essa epistemologia é uma epistemologia em que generaliza o particular, os dados particulares. Agora, a origem desses dados particulares não podem estar no mundo, o Berkeley vai acabar concluindo, entende? Então, e aí ele cai no chamado idealismo dogmático, que é idealismo dogmático porque ele acaba por recusar a objetividade do mundo. A crítica do Kant é exatamente essa, né? Que o Berkeley, como ele não concebe essa objetividade em termos transcendentais, ele tem razão de duvidar desse em si, né, dessa coisa em si, que está inspirando essas informações, né, no sujeito, mas o importante aí não é o que essa coisa em si seja efetivamente, porque, afinal de contas, nós não temos como acessá-la, mas que simplesmente ela é algo que afeta os meus sentidos. E o que me importa e o que me é possível determinar é a partir desses sentidos em diante, né? Todo o progresso dentro das faculdades transcendentais. Então, a conclusão do Berkeley de que a realidade externa não existe é o equívoco que ele comete por faltar a ele justamente o aparato transcendental. Entendeu? Sim. Deu para entender. Deu mesmo? Deu. É porque, Eu acho que... é porque é parecido, né? Mas o que é que o Kant não vai chegar ao ponto de recusar a existência do mundo para além do sujeito. Né? A única coisa que ele vai dizer é o seguinte: esse mundo, tal como ele é conhecido, depende das estruturas transcendentais do sujeito. Mas ele está lá. É o númena, né? A coisa em si existe. Nós não podemos determinar como ela é. O Berkeley não. O Berkeley vai recusar a existência dela. Por isso que ele cai no idealismo dogmático. Aquilo que a gente conversou no encontro passado, em tomar as coisas em dois sentidos. Né? O Berkeley toma alguma coisa que deveria somente ser concebido como fenômeno, também como coisa em si. Né? Ou ele toma alguma coisa que só pode ser compreendida como coisa em si, que é a exterioridade em geral, né? O mundo para além do sujeito, como se pudesse ser conhecido como fenômeno. Não pode. Essa coisa em si mesma não pode ser conhecida como fenômeno. Agora, na medida em que ela se dá à minha sensibilidade, nessa sintaxe, né, nessa leitura, é que ela se constitui, ela deixa de ser coisa em si e se torna fenômeno, e é isso que eu conheço, os fenômenos. Isso não quer dizer que ela não exista, quer dizer simplesmente que tal como ela é, eu não posso conhecê-la.
Então, existe uma diferença importante aí entre o idealismo transcendental e o idealismo dogmático, exatamente por isso. Legal? Entendi. Sim. E outra questão também. A lógica aristotélica é bastante usada no Kant. Sim. Então, sei lá, em relação onde a lógica aristotélica vai ir, e se ela mudar, por exemplo, como é que a análise do Kant ficaria em relação a isso? Como assim, se ela mudar? Sei lá, tipo, eu não sei se vai ter muitas mudanças na lógica no geral, quais são os métodos da lógica, assim. Não, não tem nenhuma. Aham. O que o Kant, inclusive, isso aí está em português, tá? Tem um livrinho dele que se chama Lógica, que na verdade é um curso que ele dava na universidade. Ali você vai ver a lógica aristotélica inteira, tá? Qual que é a questão aí, né? Sob o ponto de vista formal, a lógica kantiana é a lógica aristotélica. Então, as categorias estão ali, os 3 princípios, né, o de contradição, de identidade, o terceiro excluído, está tudo funcionando. As 3 formas do silogismo, né, os hipotéticos, os disjuntivos e os categóricos, tudo está ali, tá? E claro, né, quando eu estou falando de lógica aristotélica, já com as suas reformas medievais e tal, né? Não somente aquilo que está lá no órgão do Aristóteles. A diferença importante aí é que, para o Kant, a mera lógica não é suficiente para constituir um conhecimento. Então, o que é o transcendental aí? Mais uma camada de significação. O transcendental é essa estrutura lógica aristotélica preenchida por experiências. Porque conceitos sem intuições são vazios, intuições sem conceitos são cegas. Então, Kant, a crítica da razão pura, por assim dizer, é também um tratado de lógica, mas um tratado de lógica que procura estabelecer um vínculo orgânico entre validade e verdade. Porque tem uma diferença, né? Na lógica, uma coisa pode ser válida e não ser verdadeira. Eu posso dizer, por exemplo, que todo unicórnio é fofinho, né? Ali eu tenho unicórnio, ali eu tenho um animal fofinho. Bom, unicórnios não existem. O silogismo é válido, mas não é verdadeiro. Né? Ou melhor, né? Todo unicórnio é fofinho, cabreiro é um unicórnio, cabreiro é fofinho. Pronto. Né? Não existem unicórnios. Então, e não tem conteúdo material nesse silogismo. Então, esse sempre foi um problema da lógica. Olha, e da mesma maneira eu posso dizer assim, todo gato é mamífero, o meu cachorro é mamífero, logo o meu cachorro é gato. Né? Não, todo gato é mamífero, o meu cachorro é gato, logo o meu cachorro é mamífero. Bom, a conclusão está certa, ele de fato é um mamífero, mas não porque ele é gato. Né? Então, eu também posso concluir verdadeiramente, ainda que a forma silogística seja inválida. Então, esse sempre foi um problema da lógica. É como que eu concilio a veracidade material com a validade lógica. E a crítica da razão pura, por meio do sistema transcendental, busca unir essas duas referências. Então, é claro, o entendimento ele rege a validade lógica, organizando os juízos e a razão raciocinando, né? Estabelecendo os raciocínios, os silogismos, mas tudo isso a partir de dados oriundos da experiência. Então, por que a razão jamais poderia elaborar um silogismo sobre unicórnios? Porque isso jamais teria sido dado na experiência. Então, sim, a lógica aristotélica permanece, mas o Kant ele se lança também a esse empreendimento de conciliação entre o material e o formal. Se você quiser pensar essa questão de uma mudança de paradigma da lógica, claro que a gente vai entrar em Hegel, vai entrar em Lukács, isso aí vai virar um problema, com certeza, mas eu sugiro o livro do Lefebvre, Lógica Formal e Lógica Dialética. Tá? Eu tenho em PDF também, se vocês quiserem eu coloco lá para vocês guardarem aí e tal. Mas ele vai examinar exatamente esses dois paradigmas lógicos. Né? Um livro brilhante também.
Alright? Satisfeito, Guilherme? Sim. Cris, eu preciso ir. Muito obrigado. Semana que vem a gente se encontra de novo. Obrigado, pessoal. Boa noite. Valeu, Cabreiro. Abraço. Obrigado. Um abraço. Valeu, Pedro. Boa noite aí, bom descanso. Valeu, gente. Posso parar de gravar aqui? Pode. Então, fechando.